Quando Deus escolheu Saulo, ele era perseguidor, ele matava crente, fazia mal para os cristãos, prendia as pessoas, fazia mal para o próximo. Só que quando Deus está dizendo a Ananias, Ananias, vai até ele porque ele é um vaso escolhido, Deus não escolhe Saulo mediante aquilo que ele é naquele momento, naquela circunstância. Deus está escolhendo Saulo porque Deus já sabe o que Paulo vai ser lá na frente. Deus sabe aonde Paulo vai chegar. Tanto que Deus vai dizer para Ananias, ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para reis. Olha o que Deus fala aqui em Atos capítulo 29, capítulo 9. Ele vai pregar para homens grandes. Então, antes de Deus escolher Saulo, Deus está dizendo a Ananias, eu já escrevi a história dele. Eu já tenho uma vocação com ele, já tenho uma chamada com ele. Está tudo escrito já. Ele é um vaso escolhido. Vá lá e prega para ele. Por quê? Porque ele vai viver o meu propósito. Aí isso traz para nós uma clareza sobre chamada. Uma clareza sobre vocação. Por quê? Porque Deus não te escolheu para depois escrever a sua história. Foi ao contrário. Deus escreveu a sua história para depois te escolher. Você só foi escolhido porque Deus já tinha escrito um projeto para a sua vida. A sua vida faz parte do plano que Deus já escreveu. É por isso que eu digo que quando Deus escreve a história de alguém, Deus escreve a história diferente do homem. Todo homem, quando escreve uma história, ele começa uma história do início para o fim. Ele começa com o início e termina com o fim. Deus é o contrário. Ele começa do fim e termina no início. Então primeiro ele escreve a história, depois ele coloca o protagonista dela. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo que você está vivendo faz parte do propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Deus está no controle sobre todas as coisas e você só está vivendo coisas que Deus escreveu para você viver. Que você é escolhido, amigo. E quem é escolhido não tem escolha. E essa é uma das maiores verdades confrontantes que você vai ouvir. Quem é escolhido não tem escolha. Não tem como fugir. Qual foi a escolha de Saulo aqui no caminho de Damasco? Não tem como ele dizer, eu não quero pregar. Não tem como ele dizer, eu não quero profetizar. Não tem como ele dizer, Senhor, escolhe outro no meu lugar. Não. Não é você que escolhe, é Deus que te escolhe. Por isso que João 15,16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Ou seja, não sou eu que escolhi a Deus, é o Senhor que me escolheu. Eu não estou falando de salvação, estou falando de vocação. Que é uma coisa é a pessoa ter livre-arbítrio para confessar Jesus como Senhor. Outra coisa é você ser escolhido para ser usado. Se Deus te escolheu para um propósito, ninguém tira você da mão dele. E quando Deus te escolhe, Ele não escolhe você mediante a condição que você tem hoje. Por isso que Ananias disse assim, mas esse aí eu conheço bem. A fama dele é grande, ele persegue crente. Por quê? Porque Ananias está julgando Saulo mediante aquilo que Saulo fazia até aquele dia. Ananias não tem noção do que Saulo vai ser. Então ele julga um momento. Que ele não conhece a história que o próprio Deus já escreveu para Saulo. Nós somos muitas das vezes como Ananias. Como é que isso vai acontecer na minha vida? Mas logo eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu não tenho condições de assumir essa chamada, eu não tenho capacidade para desenvolver esse ministério. Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele não te faz mediante os recursos que você tem hoje. Toda promessa que Ele faz é mediante aquilo que vai se cumprir, que Ele já determinou. E que tudo que você está passando vai cooperar para que você chegue no propósito dEle. Até os teus fracassos, até as suas derrotas, até o seu sofrimento, até as suas perdas, até a tua dor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Deus te escolhe, Ele não te escolhe pelas condições que você tem hoje.
Deus não te chama porque você fala bem. Deus não te chama porque você tem uma boa casa. Deus não te chama porque você ganha um bom salário. Deus não te chama pelas suas condições físicas, emocionais. Não, nada disso. Deus só te chamou porque Ele já escreveu a história. A história está escrita. E Ele quer você para fazer parte desse propósito. Para ser o protagonista dessa história. Da sua própria história que Ele escreveu e desenhou para que seja manifestada sobre a nossa vida. E eu termino dizendo uma coisa: Ele não precisava te escolher, Ele não precisava chamar você para fazer parte dessa história. Ele é Deus, mas Ele decidiu te usar. Então, a partir de hoje, para de tentar fugir do teu chamado, e começa a se entregar para a vocação que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Porque se você ficar a vida inteira tentando fugir do chamado, você vai sofrer, meu filho. Você vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer. E no final de tudo, vai se adequar ao propósito. Você não tem como fugir daquilo que Deus te chamou. Então para de tentar fugir. Aceita aquilo que Deus te chamou. E pelo contrário, a chamada é privilégio para a sua vida. Por quê? Porque Deus não precisava me escolher, Deus não precisa de mim para fazer nada, mas Ele decidiu me escolher, me levantar para essa geração, para pregar para alguém, para falar de Jesus para alguém. Eu sou um privilegiado de ter aquilo que tenho, não porque mereço, mas porque Ele resolveu escrever uma história e me colocar como protagonista dela. Dentro da sua história, da história que você está vivendo, você não é coadjuvante, você é o protagonista que Deus te chamou para viver a sua história. Então para de querer também viver a história do outro. Para de querer fazer o que os outros fazem, para de querer viver o que os outros vivem, para de querer ter a vida do outro, a cabeça do outro, a mente do outro. Não, viva a sua história, cara. A sua história. Deus já escreveu algo para a sua vida, que você tem que ser o protagonista principal dessa história. Viva, não fuja do seu chamado. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja. Viva aquilo que Deus já escreveu para você viver. Por quê? Porque isso vai trazer paz à tua alma. Isso vai trazer felicidade ao seu coração. Eu já era até para ter terminado essa live aqui, mas deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Existe uma coisa que é mais importante nessa vida do que a felicidade. Eu vou repetir isso. Existe uma coisa nessa vida aqui que é mais importante que a felicidade. Existe uma coisa nessa vida que é mais importante que a felicidade. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás da felicidade. Fica assim, eu não sou feliz, eu não sou feliz, eu não sou feliz. Existe algo que é mais importante que a felicidade. Na minha opinião, tá? Opinião minha. Rodrigo Santana pensa assim. Existe uma coisa que é mais importante que a felicidade. Pastor, o que é mais importante que a felicidade nessa vida? Você entender o seu propósito. Você entender a sua missão. Porque você entender o seu propósito, o seu chamado, a sua missão, ele vai além de picos de alegria, de momentos de felicidade. O propósito, ele traz para você a felicidade. Quando você entende qual é a tua missão, você encontra a felicidade. Porque isso está ligado em você viver aquilo que Deus te chamou para viver. Por isso que a Bíblia ela é verdadeira quando ela diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E a mesma Bíblia diz que há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu final são de morte. Então, quando eu procuro viver o que Deus quer que eu viva, o que Deus separou para mim, o propósito que Ele estabeleceu para mim, eu vivo a plenitude do gozo, da felicidade e da alegria. É por isso que tem gente que não consegue ser feliz nessa vida. Que às vezes o cara quer ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um trabalho. Eu vou ser feliz quando eu ganhar 10 mil. Eu vou ser feliz quando eu tiver o emprego dos sonhos. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa na praia. Aí tu não é feliz nunca. Porque a sua felicidade ela está sendo envolvida nas circunstâncias. Agora procura entender qual é a tua missão.
Procura entender qual é o teu propósito nessa terra. O que Deus te fez, por que Deus te deu vida, por que você está vivo até agora, por que Deus te livrou da morte ontem, por que você não morreu, porque, sabe, tem uma missão para você nessa terra. Entenda qual é o teu chamado. Quando você entender o seu chamado, entender a missão que Deus estabeleceu para você, você vai viver igual o apóstolo Paulo. Você vai morrer pela causa. E você vai ter gozo de vida, sabe? Você vai ter alegria. Deus vai ser suficiente para você. Deus vai ser suficiente para você. Aí tudo que acontecer sobre a sua vida vai ser consequência daquilo que Ele já produziu dentro de você. Amém? Então, não fuja do chamado. Se entregue ao propósito de Deus para a sua vida, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe. Fica na paz.